Olha só, um blog parceiro nosso, o Rap é Minha Vida, ele pergunta para vocês qual a relação de vocês com o Mano Reco, que ex-integrante do grupo. Vocês Então, ainda... na verdade, que muitas pessoas não sabem, quem que fundou o Detentos foi o Daniel Sansi. Numa época o Daniel ele tinha sido transferido, acho que para o Rio de Janeiro, e tinha ficado bem difícil de continuar a agenda de shows com o Detentos, porque cada um foi meio que espalhado para cada presídio. Para cada lado. E aí, na época, foi feito um contato com o Mano Reco para que ele continuasse com o Detentos, até o Daniel poder retornar. E o Mano Reco continuou, ele ficou dentro do Detentos, gravou 2 discos, o Quebrando as Algemas do Preconceito, e o Amor de Mãe, O Amor é Só de Mãe, o Resto é Puro Ódio. Chegou também a fazer o DVD. Com a saída do Daniel, a gente sentou para fazer o disco do Deus do Morro. Só que na época o Mano Reco não quis fazer, porque ele falava que as letras eram muito violentas e que ele havia se convertido e que não fazia mais parte da realidade dele. Tranquilo. A gente entendeu. E ele continuou fazendo a caminhada dele e nós fizemos o disco. Mais ou menos com uns 3 meses que o álbum já estava na rua, ele fez um contato com a gente, disse que queria voltar para o grupo, que o Detentos era como um filho para ele. Conversei na época com o Daniel, Colina, o pessoal topou. Só que o que acontecia? A gente continuava fazendo bastante shows. E as pessoas perguntavam para ele, você voltou para o grupo? Ele falava, não, mano, eu não voltei para o grupo, eu estou fazendo meio que uma participação, uma coisa paralela. Tipo, isso falando para o pessoal da religião dele. Só que aí o que acontece? Aí passou alguns tempos depois, coisa de 1 ou 2 anos depois, a gente falou, vamos fazer o disco novo, que era o Juiz Mais Justo. E na época sentou eu e o Daniel para escrever algumas músicas e a gente chamava ele para sentar para escrever, só que ele falava que não estava tendo tempo. Quando estava para fechar o disco, ele apareceu com uma música intitulada A Ideia Forte, parte 2, que falava onde não fazia música para ganhar dinheiro, essas coisas, tudo era totalmente contraditório dentro do disco. Porque como você vai continuar com um movimento que se você também precisa do dinheiro para você pagar o estúdio, faz parte, fazer a capa de CD faz parte. E aí eu conversei com o Daniel, a letra era totalmente contraditória dentro do disco, mas mesmo assim deixamos ele gravar. Aí o que acontecia? Chegava na hora do show, ele só tinha feito uma música dentro do disco novo e ficava cantando as músicas antigas. Só que como eu e o Daniel tem uma convivência maior que a gente se vê praticamente quase que todos os dias, Colina também, então a gente já tem uma química em cima do palco. E aí quando acabava as músicas dele do repertório, no meio da apresentação ele entrava no carro e ia embora. Nossa. Aí a gente não achou certo, e aí foi o último show que ele fez conosco, foi no último 100% Favela, que foi de 2011. Foi o último show que ele fez com a gente. Chamei ele na segunda-feira, eu falei, Reco, infelizmente não dá para continuar, vai fazer sua caminhada, a nossa amizade é a mesma, entendeu? Mas vai se dedicar na sua carreira que você tem futuro. E ele até optou por conversar com o Daniel falou, não, é isso mesmo, vai que vai, nossa amizade é a mesma. Para deixar aqui também registrado bem claro, nós não temos raiva dele em momento nenhum, somos amigos. Inclusive, depois disso, já fomos cantar umas 2 ou 3 vezes para ele, que ele ligou para contratar a gente também. Mas esse foi o real motivo da saída do Mano Reco. Ou seja, o que a gente vai fazer, vai cantar, a gente vai cantar a nossa verdade. Se a nossa verdade não é a verdade dele, então não tem o porquê ele estar perto da gente. Não, tá certo. Você ia falar alguma coisa? Assim, então, porque a ideia que ele canta, a ideia forte, foi escrita por mim. E eu tenho a 2. É bem mesmo. Aí ele pegou, inclusive, pegou o nome. Aí agora eu tenho ela. Eu já finalizei umas 3 vezes. Aí eu falei, não, dá para melhorar sempre. E tá lá, tá pronto, tá, é só gravar. E eu não tenho título. Eu não arrumei título ainda. Mas vamos que vamos.